A graça e a paz, amados, glória a Deus, tudo bem com vocês? Irmãos, nós estamos trazendo aqui uma série de mensagens falando sobre ansiedade excessiva, a doença do século. E eu quero trazer aqui hoje a segunda parte desta mensagem, glória a Deus. Hoje eu gostaria de compartilhar uma reflexão sobre um tema que tem afetado muitas pessoas nos tempos modernos. Ansiedade excessiva, a doença do século. Este é o título da mensagem que vou estar trazendo para vocês hoje, aliás. Irmãos, a ansiedade excessiva ela tem se tornado uma realidade comum para muitas pessoas. Ela pode ser paralisante, afetando aí a saúde mental, emocional e até mesmo a saúde física. Nós vivemos em uma época em que a pressão para ter sucesso, as preocupações financeiras, as mudanças rápidas e a constante conectividade tecnológica podem contribuir para um estado contínuo de ansiedade. No entanto, irmãos, é importante lembrar que Deus oferece esperança e consolo mesmo em meio a essas lutas. Em Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o 7, encontramos um poderoso encorajamento, quando ele fala, não se aflijam com nada, em vez disso, orem a respeito de tudo. Vejam só, orem a respeito de tudo, contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhe. Se fizerem isto, vocês experimentarão que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, conservará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Este versículo aqui, irmãos, nos lembra que quando entregamos nossas preocupações a Deus, Ele nos concede uma paz que vai além do que podemos compreender. Jesus também falou sobre ansiedade lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 ao 34 por ali, que nos encoraja a confiar em Deus para nossas necessidades diárias. Ele disse, portanto, minha palavra é a seguinte: não fiquem preocupados a respeito de coisas com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Coloquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou busquem, em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e Ele dará a vocês todas essas coisas. Então, Jesus aqui, amado, Ele nos convida a colocar nossa confiança em Deus, que conhece todas as nossas necessidades. Olha, irmãos, a necessidade excessiva, ela pode ser vista como a doença do século, mas Deus nos oferece uma solução lá no livro de 1 Pedro, na Epístola de Pedro, capítulo 1 Pedro 5 e 7, 5 e 7. Somos chamados a lançar sobre Deus todas as nossas ansiedades, porque Ele cuida de nós. Isso aqui significa que não precisamos carregar esse fardo sozinho. Podemos confiar que Deus está conosco em cada passo do caminho. Também, irmãos, é essencial buscar ajuda quando necessário. Conversar com amigos, famílias ou profissionais, pode ser uma maneira de lidar com a ansiedade. Deus nos criou, irmãos, para vivermos em comunidade e buscar apoio. É uma forma de experimentar o amor e o cuidado que Ele deseja para nós. Então aqui, irmãos, eu quero encorajar você a fazer uma pausa e refletir sobre como está lidando com as suas ansiedades. Leve suas preocupações a Deus, amados, em oração e confie que Ele está no controle. Permita que sua paz guarde seu coração, a sua mente
lembre-se de que você não está nessa luta, não está sozinho nessa luta, não. Deus está com você e deseja te guiar e te sustentar. Que você encontre consolo e força em Deus. Amém? Sabendo que Ele é maior que qualquer ansiedade que possa enfrentar. Vamos às referências aqui que eu citei lá há pouco, né? Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, ante as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glória a Deus. Citei também Mateus 6, versículos 25 a 34, que diz assim: por isso vos digo que não andeis ansiosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, que haveis de beber, e quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Vejam só, 3 coisas, né? Comer, beber e vestir, certo? Não é a vossa vida, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial os alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Louvado seja Deus. E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestuário, por que andeis solícito? Olhai para o lírio do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer delas. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia da manhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Aqui o Senhor, o Mestre Jesus, está falando, amado, sobre comer, vestir e o beber, né? Que era a preocupação do momento, que eles estavam preocupados com o comer e vestir. Então aqui Jesus fala assim que eles devem, em primeiro lugar, buscar primeiro o reino de Deus e todas estas coisas. Que essas coisas? Essas 3 coisas que é o básico para o homem sobreviver. Comida, bebida e vestimenta. Só, tá? É claro que se nós estamos em Cristo, todas as coisas, né, nós vamos obtendo, mas aqui Jesus está falando dessas 3 necessidades: comer, beber e vestir, ok? Então não andemos ansiosos, porque o Senhor cuida de nós, assim como Ele cuida das plantas, das aves, né? 1 Pedro também eu citei, primeira epístola de Pedro 5 e 7, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então lance nos pés de Jesus toda a sua ansiedade, porque Ele cuida de você. Ele cuida de nós, Ele cuida das nossas vidas. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É isso aí, amados. Até a próxima. Amanhã nós estaremos aqui de volta, trazendo outra continuação aqui desse estudo aqui, né, sobre dessa palavra, essa mensagem sobre ansiedade excessiva, né? Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço a todos vocês. Não se preocupe, pois Deus cuida de você. Amém? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor.